Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma reflexão sobre o Evangelho de Jesus. E na noite de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Esse é um capítulo que eu já de início convido os senhores a lerem, porque ele é de uma atualidade, aliás, como todo o Evangelho ainda é de uma atualidade impressionante, mas ele é um capítulo que nos ajuda a refletir sobre dois temas muito necessários na atualidade, não é? Que são a humildade e a caridade. São Kardec se vale de 4 passagens do Evangelho de Jesus nesse capítulo, nos falando sobre a importância da caridade, mas que sempre precisa estar atrelada à humildade. Então vamos pensar um pouco sobre isso. A primeira coisa que Kardec nos fala, a partir das passagens que ele escolheu e que eu vou me permitir não ler, porque elas são um pouco longas, é exatamente a importância de nós aprendermos a fazer o bem sem ostentação, sem querer contar para os outros que a gente está fazendo. Olha como eu sou generoso, olha como... Nem que seja única e exclusivamente para nós mesmos, porque às vezes a gente não percebe, mas a gente cria armadilhas em que nós mesmos vamos alimentando o nosso orgulho, a nossa vaidade, a gente vai se desculpando, inclusive não fiz isso, mas eu fiz aquilo. Então, na ostentação, existe um mecanismo muito interessante, talvez de busca de autovalidação. Olha como eu sou bom, nossa, olha como eu faço tanta coisa. E não é incomum a gente ver pessoas que vão falar, ai, porque eu faço tanto, e aí se queixa que está muito cansado, porque faz tanto pelo outro, mas aí nem sempre as pessoas reconhecem, e a pessoa vem com toda uma lista, às vezes de lamúrias, mas qual que é o objetivo? E isso é muito bonito neste capítulo. Qual é o objetivo da caridade? A caridade, tem várias consequências extremamente positivas para a nossa evolução moral e espiritual. A primeira é que a gente se depara, na caridade, pressupõe-se que alguém precise de algo que eu possa colaborar. E se eu posso colaborar, eu já posso pensar várias coisas. A primeira, por exemplo, é a importância da gratidão. A prática da caridade nos lembra o quanto existem uma infinidade de pessoas que têm uma situação muito mais difícil que a nossa. Então, a caridade, o fazer a caridade por si só já é extremamente pedagógica e educativa, nos lembrando que existem situações que talvez se nós estivéssemos naquela situação, ou não daríamos conta, ou estaríamos sofrendo muito mais, nos lembrando do quanto somos afortunados, e não estou falando aqui afortunados do ponto de vista material. Material também, às vezes a gente não se dá conta como é bom ter um lençol limpinho para deitar o corpo, ter uma comida quentinha, poder comprar o remédio na farmácia para tirar a dor. Nós muitas vezes não nos damos conta, do quão agraciados somos. E com isto também, a outra parte pedagógica, então assim, uma da gratidão, de exercermos a gratidão em relação a tudo que temos, uma outra parte pedagógica é a exatamente de começarmos a nos lembrar que hoje eu posso estar numa situação melhor do que o outro, mas eu não posso garantir que amanhã eu estarei nesta mesma situação e não serei eu quem estarei precisando daquilo que neste momento eu estou oferecendo. Ou até precisando de outra coisa, mas vou estar precisando de uma mão amiga, de um ombro amigo, de uma palavra, de um aconchego. Então, o exercício da caridade é fundamental para que nós desenvolvamos a humildade. A humildade em que sentido? No sentido de reconhecermos
que a nossa situação ela é muito pontual. Hoje eu estou saudável, hoje eu estou numa situação tranquila, amanhã pode ser que não. Hoje eu não preciso, mas amanhã pode ser que não. Pode ser que eu precise. Além do que, uma outra coisa que nós precisamos aprender a diferenciar e que é muito abordado nesse capítulo mesmo, né, na instrução dos espíritos, é a diferença entre esmola e caridade. Porque na esmola, no geral, a gente dá daquilo que a gente não está precisando ou que está sobrando, não é? Na caridade é um pouco diferente. Na caridade eu não penso primeiro em mim, eu penso primeiro na necessidade do outro. E eu vou dar a ele, às vezes, algo que vai fazer um pouco de falta para mim. E aqui eu gostaria de começar a refletir um pouco sobre falta do quê? Nesse capítulo temos a passagem do óbolo da viúva, que é muito bonito, em que Jesus, né, vai comparar, ela dá uma moedinha, uma viúva com muita dificuldade, ela dá uma moedinha ali, não é? Coloca no local onde eram colocadas as doações para as pessoas, para depois serem repartidas para as pessoas necessitadas. E vieram outros, né, com muito dinheiro, que colocaram bastante, uma quantidade grande, e Jesus fala para os apóstolos que aquela moedinha dela valia muito mais do que todo aquele montante que tinha sido dado por aquelas pessoas, para quem não fazia falta o que eles estavam dando. Numa havia caridade, havia essa disposição de partilhar com o outro aquilo que tinha, por mínimo que seja, mas por ter um comportamento que com certeza alguns de vocês já me ouviram falar aqui, que é o comportamento empático. Na empatia, não é que eu me coloco no lugar do outro. Na empatia, eu tento entender como o outro entende o mundo, como é viver aquela situação que ele está vivendo. E aí, quando eu me disponho a ajudar, porque aquilo me toca, mesmo que para mim seja muito difícil, essa é a verdadeira caridade. Portanto, ela não humilha quem recebe. A esmola às vezes humilha, porque faz uma diferença. Aquela até acabou virando, não é, uma frase infeliz de marketing por um tempo. Eu tenho, você não tem. Mas é como se ficasse muito claro isso, quando nós simplesmente damos, você está precisando, então eu vou lá e dou. O convite aqui é, eu me disponho a lhe auxiliar, mesmo que o que eu tenha seja muito pouco, porque eu entendo a sua dor, eu entendo a sua necessidade. Então aqui nós também estamos falando de intenção, como ela é importantíssima. E mais, não é? Nos lembra algo que Kardec e os espíritos falam nesse capítulo, que é, todos nós temos alguma coisa para dar, não existe ninguém que não tenha nada para dar. E aí eu quero começar a entrar nesse outro tipo de caridade, a caridade emocional, a caridade espiritual, que vai se concretizar através de uma palavra, de um consolo, de um estar junto, de um pegar na mão, de levar um livro, de ligar. Hoje em dia a gente tem tanta dificuldade em ligar para as pessoas, né? Então, mais prático, manda mensagem. Então, todos nós temos algo a dar. E isto é fundamental, principalmente quando nós pensamos, e eu vou retomar um assunto que recentemente eu comentei aqui, quando estamos no mês, não é, de prevenção ao suicídio. Porque é importantíssimo que nós nos lembremos que quem pensa em tirar a própria vida, na verdade não quer sair da vida, que não vai mesmo, porque vai acordar lá do outro lado e vai falar, opa, por essa eu não esperava. Mas quer acabar com a dor, com aquela dor que ele não vê mais como dar conta. Então, é claro que a pessoa que pensa em tirar a própria vida tem a sua responsabilidade, indiscutível. Porém, sabemos que existem N atenuantes, as influências espirituais, não é? Que muitas vezes levam uma pessoa ao desatino, se ela já tem dificuldades emocionais. Mas qual é a nossa parte?
enquanto humanidade, enquanto coletividade. Não é incomum, talvez todos aqui já tenham ouvido isso, pessoas humildes, quando a gente conversa, um olhador de carro na rua, o porteiro, o faxineiro, seja do local que você trabalha, do lugar que você mora, que você trata bem, e aí você ouve assim, nossa, o senhor conversa com a gente, nossa, o senhor não faz diferença. Gente, século XXI, a gente ainda acha que não precisa cumprimentar o porteiro, falar bom dia pro faxineiro, que limpa onde a gente passa, para não falar outras coisas. Então, o convite é esse. É olhar no olho das pessoas quando cumprimenta. É não julgar. É não achar que os meus princípios, por mais sólidos, o outro tem que seguir porque ele está errado. E se ele não aceita, eu não quero mais convívio. Eu não olho na cara. Isso também é caridade. Tanto que tem em uma das mensagens, né, dos Espíritos nesse capítulo, é dito com muita clareza, não é? A caridade ela é feita por palavras, pensamentos e ações. A forma como eu penso de alguém vai gerar um sentimento. Isso é uma lei em psicologia, olha que sério que é isso. O pensamento vai gerar um sentimento, pode ser o inverso também, mas no geral a minha forma de pensar vai gerar a forma como eu me sinto em relação àquela pessoa ou àquela situação. Isto vai gerar uma ação correspondente à minha forma de pensar e sentir. Então, se eu desconsidero, se eu julgo, se eu imponho a minha verdade, se eu discrimino, nada disso tem a ver com caridade. E isto pode afetar o outro de uma forma fundamental. Existe um estudo, só para vocês verem como isso é sério, graças a Deus, apesar de todas as dificuldades desse momento do planeta, o ser humano aos poucos vai acordando. Existe um estudo sério americano mostrando a incidência altíssima de homens americanos que se matam ou por meio de dependência química em opioides e outras drogas ou por suicídio precoce, morte precoce por suicídio. Isso é considerado morte por desesperança. Por quê? Porque, no geral, são homens que têm dificuldades financeiras, não conseguem se colocar como imaginam que é o ideal e vão perdendo a esperança. Uma visão extremamente materialista. O que tem a ver com o que eu estava falando antes? Que quando nós não consideramos o outro, não o acolhemos nas suas necessidades, nós estamos olhando única e exclusivamente para a forma externa e nos esquecendo que nós aqui somos todos filhos do mesmo Pai e que somos irmãos em humanidade. E que o que realmente importa não é o ter. A desesperança dessas pessoas é por terem uma visão extremamente racionalista e materialista de existência. O convite do Evangelho é: vamos ter uma visão mais subjetiva, espiritualizada e não materialista. Lembrando que o que importa não é o quanto eu tenho no banco, não é a roupa que eu posso comprar, não é o restaurante, o lugar, o hotel, ou sei lá o que mais que eu possa frequentar, mas é o quanto eu me sinto feliz na vida. Isso faz toda a diferença. Isso é caridade. Se a gente vai ler, não é? Esse capítulo, a gente vê como é de uma atualidade atroz. O quanto a gente ainda não aprendeu a se amar. Porque ser caridoso é amar o outro, é entender a dor do outro. E mais, entender que a vida continua. Entender que todas a lei de ação e reação também. Que aquilo que a gente faz retorne para nós mesmos. Mas é claro, se eu fizer, né, ou ostentando,
ou só para cumprir tabela, como diria meu saudoso pai. Tá fazendo, ou seja, faz só para, né, para dizer que fez. Por isso que eu disse que a intenção é o que vale. Esse tipo de situação não nos traz o retorno de também recebermos afeto, de também recebermos apoio, de irmos construindo uma vida no mundo espiritual mais tranquila, rodeada dos amigos espirituais. Então, a caridade, ela é algo tão importante que os espíritos, eu até fiz questão de anotar. São Vicente de Paulo, nesse capítulo, diz que a caridade é a âncora eterna de salvação em todos os globos, em todos os planetas. É uma lei. Lei de amor, justiça e caridade. Entendendo caridade como essa postura de preocupação com o outro. Então, como é importante que nós passemos a considerar: não vou fazer, ninguém reconhece, mas se a gente for fazer algo por alguém, que a gente faça por convicção, não esperando a retribuição. Porque daí também a intenção não é de amor genuíno. Porque esse é um outro convite desse capítulo: amar incondicionalmente. Eu não preciso ir lá, abraçar, beijar, querer a pessoa que me maltrata do meu lado, mas eu também não preciso revidar, tratar da mesma forma, que é o que a gente tem feito. Uma das características de um mundo de provas e expiações em fase de regeneração é esta polarização que a gente está vendo, mas que nós precisamos dar um jeito de resolver. Não é porque eu gosto deste livro que significa que eu não gosto daquele, significa apenas que eu gosto mais desse. Eu não preciso ir lá e brigar com o Júnior porque ele gosta daquele livro, que onde já se viu que ele tem que gostar desse, então eu não quero mais ele perto de mim. E assim nós vamos criando situações de exclusão, de abandono, lembrando que quem é da área administrativa já ouviu falar, tem um americano chamado Abraham Harold Maslow, que é um dos autores que eu mais gosto, que criou uma tal de pirâmide das necessidades humanas, muito mal compreendida, porque ele é o pai da espiritualidade dentro da psicologia, ninguém fala disso, mas ele vai dizer sobre 2 níveis da pirâmide que tem a ver com o assunto de hoje. Que nós precisamos, para nos sentir motivados na vida, além de ter, lógico, né, as necessidades fisiológicas, ter saúde minimamente, poder comer bem, nos sentirmos seguros, são os dois níveis da pirâmide dele, das necessidades. O próximo é afeto e pertencimento. Eu preciso receber afeto e dar afeto, ter esta troca, para que eu me sinta bem na vida e estimulado. Preciso me sentir pertencendo. Ai, como é gostoso fazer parte da família do AMA. Ai, como é gostoso fazer parte daquele grupo de amigos, do lugar onde eu trabalho. Não tem coisa pior do que a gente chegar num lugar e as pessoas mal olharem na nossa cara, ou falarem bom dia, ou falarem Então, se isso é importante para nós, vamos fazer para o outro. Por que para o outro não é importante se é para nós? E o próximo nível que ele vai dizer, a outra necessidade, além de afeto e pertencimento, é estima. Se sentir estimado, considerado, respeitado e autoestima, óbvio, não é? Então, meus queridos, vamos pensar como é que a gente tem vivido, vivenciado, colocado em prática isso tudo. Diferenças existem e existirão sempre. E elas existem para nos auxiliar a ampliar a nossa visão, o nosso mundinho particular, para que a gente perceba que existem outras possibilidades de pensar, que eu não preciso concordar com todas, mas existem outras possibilidades de pensar, de fazer, de realizar. E lembrando, não é?
que nós podemos vivenciar tudo isso e com isso ajudar as pessoas com quem nós convivemos. Às vezes a pessoa fala, não preciso de nada, mas de aprendermos a gerar um ambiente de tranquilidade, de bem-estar. Sabe aquela pessoa que você chega e sempre está ali sorrindo, sempre te acolhe? É uma delícia isso. Eu acho muito, eu gosto, não é? Esse é o convite. Isso é caridoso também. Às vezes a pessoa teve um dia, né, difícil, uma noite difícil, ela chega, recebe um bom dia nosso, quer um cafezinho? Vai lá. Esse é o convite. E com isso vamos também nós, trabalhando o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa intolerância. Esse é um convite que eu faço a todos nós aqui. De tentarmos, quando deu aquela má vontade ou aquela vontade, nem olhar para a pessoa, respira, fala um bom dia. No começo pode ser que eu ainda fale meio, não quero falar. Mas eu sei que isso é o meu orgulho, que não admite que pode ser, não é? Que eu não tivesse tão certo assim. Pode ser que eu nem saiba porque que essa pessoa eu acho tão chata. Ai, chato sou eu, né? Se dá esse benefício da dúvida, tá? E se sou eu a chata? Que a gente não sabe o que o outro pensa a nosso respeito. Talvez a gente não gostasse, se soubesse. E com esse tipo de atitude a gente vai quebrando as relações difíceis, não é? E quem sabe vamos auxiliando quem está em sofrimento a achar que o mundo não é tão difícil assim, que existem outras saídas que não o autoextermínio. Eu agradeço profundamente a atenção de vocês e nos convido agora a nos prepararmos para recebermos o nosso mentor, que vai nos brindar com a sua presença, com o seu conhecimento. Seja bem-vindo. Caras irmãs, caros irmãos em Cristo, como a irmã comentou no início de sua exposição, o Evangelho de Jesus é atual. Ele traz todo o conhecimento, recomendações, para que cada um tenha uma vida de plenitude, uma vida pautada no amor, na caridade, no respeito próprio e no respeito ao próximo. Neste Evangelho de Mateus, Jesus coloca as duas mãos como um exemplo de que a esquerda não sabe o que faz a direita, visto que, sempre que chegavam ao templo, batiam no peito, glorificavam a Deus, dizendo de toda a caridade desonesta que haviam feito. Abrir as mãos, estender os braços para o amor, para o auxílio ao próximo. É uma responsabilidade de cada um. Muito é se falado neste Evangelho, como em outros, sobre o amor, a necessidade de cada um pensar no seu próximo e nas suas necessidades reais. Aquele que tem um pouco mais deve sim ser responsável em compartilhar o que tem com aquele que necessita. Como bem foi dito, não é apenas a esmola que também pode favorecer em algumas vezes, mas é dar-se ao próximo, é vivenciar
o amor, a doação, a bondade, e não fazer daquela atitude uma atitude de humilhação, para que o seu irmão se sinta humilhado em receber aquela ajuda que tanto necessita. Ato tão desprezível na humanidade é a humilhação, o desprezo, a soberba, achando assim que chegando na espiritualidade não vai sofrer as consequências daquelas atitudes de orgulho e egoísmo. A caridade é o perfume que exala a todo cristão, é o amor em ação. É para isso que todos estão neste planeta, para que amem uns aos outros, ajudem uns aos outros, repartam o que têm com os que necessitam, não só guardarem para si, obviamente, para suas necessidades, sim, mas cada um sabe em seu íntimo o que pode doar ao próximo. Muito importante este Evangelho, meus irmãos, porque daí Jesus coloca como a responsabilidade, como comentei, de cada um, de abrir seus braços com amor. E também, como foi dito, sem julgamento, porque não julgue antes de julgar a si mesmo. Faça com amor, faça a sua prece, auxiliando, porque Deus sabe o que cada um fez na sua existência. Nada é oculto aos olhos do nosso Pai, nada é oculto ao nosso irmão querido Mestre Jesus e também a nós da espiritualidade que amparamos e ajudamos a cada um. Assim que façam com sinceridade no coração, porque esta atitude lhe trará um imenso bem-estar, mesmo que seja um pouco, mas que seja um pouco com amor, com verdade, com alegria de estar servindo o seu próximo. Assim como disse o Mestre, eu vim para servir e não para ser servido. Como disse, Deus a tudo acompanha, tudo vê, através de seus enviados. E nós, amparando a cada um, tentamos sempre levar esta atitude de caridade e que cada um deve ter em seu dia, na sua semana e na sua existência, para quando chegarem na espiritualidade, receberem estas flores com o perfume da missão cumprida e a alegria de todos. Assim serão recebidos os caridosos, os que amam verdadeiramente o Evangelho do Cristo e os que vivenciam principalmente o Evangelho do Cristo. Que Jesus os abençoe a todos nesta noite, nesta casa. Nós agradecemos profundamente a generosidade do irmão com suas palavras que nos tocam e nos lembram a importância do Evangelho de Jesus
e do servir amorosamente. Seja sempre bem-vindo a esta casa, meu irmão. E sobre o efeito dessas palavras amorosas, vamos mais uma vez elevando os nossos pensamentos ao alto, a Jesus, nosso Mestre, pedindo a Ele que derrame sobre nós as suas bênçãos, mas em especial que nos auxilie a desenvolvermos de forma cada vez mais ampla e profunda a amorosidade em relação ao próximo e a nós mesmos, como Ele mesmo nos ensinou. Ajuda-nos, Senhor, a lembrarmos de todos aqueles que podemos ajudar, lembrando sempre que ao ajudar ao outro, ajudamos a nós mesmos e que não há diferenças, portanto. Auxilia-nos, Mestre, a entendermos a verdadeira fraternidade e que possamos vivenciá-la no nosso cotidiano, fazendo a nossa parte na instalação deste mundo de regeneração que tanto ansiamos, Mestre. Mas pedimos também por aqueles irmãos que, iludidos pela materialidade, inebriados e confundidos pela dor, tiraram a própria vida e muitas vezes se encontram em situação de profunda depressão e desencanto no plano espiritual. Que as nossas vibrações mais amorosas alcancem a todos esses irmãos, dando-lhes uma nova oportunidade de crescimento, de ampliação amorosa, de existência. Mas pedimos ainda por aqueles irmãos encarnados que, desesperançados, alimentam ideias de autoextermínio. Dá-lhes força, resiliência e amplidão de visão sobre a vida, para que consigam descobrir em si mesmos a força e a amorosidade que emana do teu gigantesco coração, Mestre. E assim, agradecidos, nós vamos pedindo ainda a espiritualidade que fluidifique as águas e que derrame sobre nós as energias, os fluidos que cada um de nós necessita nesse momento, preparando-nos também àqueles que passarão pelo tratamento para absorvermos da melhor forma possível as energias e benesses aqui distribuídas. E dessa forma, vamos encerrando esse momento, lembrando-nos de Francisco de Assis, de Francisco Cândido Xavier, ambos grandes servidores da tua causa, generosos, e pedindo a eles a sua bênção, o seu auxílio para que saibamos vivenciar a amorosidade sem condições. Vamos pedindo licença à espiritualidade para encerrarmos este momento da noite de hoje, imensamente agradecidos. Que assim seja, graças a Deus.